vamos dialogar sobre a descriminalização romântica e a descriminalização crítica. Qual a diferença entre elas e como abordar os assuntos socialmente relevantes de uma forma melhor. Mas antes de adentrar ao tema proposto, eu quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal. Se vocês pensam que esses assuntos que eu trago e a forma que eu trago é importante, estarem dando esse incentivo, também estarem comentando, pois além das pessoas que eu tenho contato no dia a dia, como a página se propõe em seu nome, né? Diálogos sociais. Então já dialogo com as pessoas no meu dia a dia e trago um pensamento meu através dessa construção coletiva, mas também eu quero entender o que vocês que não têm esse contato comigo no dia a dia, mas que acompanham meus vídeos aqui nas redes sociais, também pensam para construir também esse pensamento. Ao mesmo tempo que eu ajudo a construir o pensamento de vocês, vocês ajudam a construir meu pensamento, e essa troca reflexiva, né, de conhecimento que constrói nossa sociedade. Então, também proponho levar conteúdos a pessoas que não estão na universidade, e só com o apoio de vocês que eu posso estar alcançando esse objetivo. Então se inscrevam no canal, comentem, curtam os conteúdos para que o algoritmo entenda que o assunto é relevante, pois o algoritmo ele já é manipulado para só dar apoio às pessoas da direita, né, as pessoas que defendem o grupo dominante, a ideia do grupo dominante, e a gente que vem em uma linha contrária, só com o apoio do pessoal que nos assiste, que gosta dos nossos conteúdos, que nós podemos estar alcançando outros espaços. Então podem ir lá nas minhas outras redes também, estarem seguindo, né? Eu sempre estou postando alguma coisa, às vezes coisas mais pessoais do que o que eu posto aqui no canal, que é mais algo relacionado a conteúdos realmente sociais. Então, é esse o recado aí. Peço o apoio de todas e todas e vamos lá debater o nosso tema. Antes de iniciar o assunto, quero deixar explícito qual foi a razão que me levou a trazer esse tema. E na outra plataforma, né, na plataforma chinesa, um colega que me acompanha me sugeriu discutir sobre o uso da verdinha, não o uso recreativo, mas como os antepassados a utilizavam, inclusive para fazer baladas e diversas outras questões. Esse contexto mais histórico requer muita leitura, pesquisa sobre, e é algo que eu não faço, não é da minha linha de pesquisa, e não tenho essa vivência, né, para trazer uma experiência mais de vivência. Então, eu creio que pessoas mais especializadas nisso devem trazer essa discussão. Mas eu também converso muito sobre a questão como a música interfere na sociedade, converso de uma forma mais não científica, né? Converso no meu dia a dia, né? Porque também não é algo que eu pesquise, essa questão mais musical, apesar que a antropologia traz muito essa questão da cultura, né? Mas não é algo que eu estude aprofundadamente, mas na vivência, no dia a dia, a gente percebe como a arte como um todo interfere no cotidiano, assim como a arte reflete no que existe, o que existe também recebe essa influência da arte, algo reflexivo, né? Como um espelho, ao mesmo tempo que o espelho mostra como eu me movimento daquele jeito por estar na frente do espelho. E é assim que funcionam essas questões. Então, em vez de falar especificamente de um histórico da verdinha até como ela é vista hoje, ou falar de uma maneira mais acadêmica, mais aprofundada sobre uma questão musical, eu pretendo falar sobre a ideia da descriminalização das coisas e como esse movimento deve ocorrer, né? Não só como ele deve ocorrer, mas
como um pensamento para se discutir essa descriminalização deve ocorrer. Claro, eu estou falando aqui como deve ocorrer, sem a pretensão de ser o dono da verdade, como eu trago aqui no canal, que é um diálogo onde a gente vai construir junto o conhecimento. Então, aqui é o que eu penso através das minhas conversas no dia a dia e através das minhas leituras e o que eu observo da minha vivência. Por isso, eu peço que vocês comentem para que eu tenha outras visões de realidade e possa estar construindo esse pensamento como auxilio vocês a também estarem construindo esse pensamento. Então, quem me vê no dia a dia também, quiser me chamar para dialogar sobre, estamos construindo tudo junto. Eu sempre estou usando a palavra construir, né? Porque realmente é o que a gente faz aqui. É o que a gente faz em qualquer diálogo, em qualquer troca de ideias. É discutir as coisas e construir algo. Agora, vamos entrar realmente no tema. E primeiro eu quero falar o que é o romântico. Não na ideia romântica de sentimento, nem da própria questão da literatura, né? Mas a questão romântica de idealismo. Quando a gente fala descriminalização romântica, ou quer dizer, uma descriminalização idealizada. O que é o ideal? O próprio nome já diz, né? Ideal, algo que deveria ser. Mas a gente sabe que a realidade foge do que deveria ser. Um exemplo que eu posso dar aqui é amor de mãe. Amor só de mãe. Mas tem mãe que não reproduz o amor para o seu filho. Então, você é obrigado a amar seus pais. E se seus pais não trazem esse amor? Então, essa frase vem de uma idealização do que é uma mãe, idealização do que são os pais. Isso é coisa de homem. É uma idealização do homem em si. Idealização pode ser positiva ou negativa. Eu trouxe a ideia da idealização positiva, mãe, pais. A idealização negativa, homem. Então, essas idealizações, elas geram um tipo ideal, o tipo a ser alcançado. Essa ideia do tipo ideal, inclusive, que vem do Weber. Né? O Weber fala do tipo ideal. Então, aquele tipo que você imagina que se tem socialmente que é o correto, que deve ser, mas nem sempre é o que é. Né? Então, você tem que analisar o que é, não o que deveria ser. E essa descriminalização romântica é justamente nessa ideia. Você cria um ideal do que é o uso de uma folha e você só quer descriminalizar porque vai chegar naquele ideal, quando não, existe outra realidade. Assim como a arte também. Você acha que tudo tem que ser liberado, um exemplo, a liberação dos corpos, da nudez dos corpos. Existe uma idealização, algo que se pretende ter como o correto dessa idealização dos corpos, da nudez dos corpos, mas não se faz uma análise sobre o que realmente acontece. Então, essa é a romantização, é buscar o tipo ideal, o ideal que nem sempre está dentro da realidade. Bom, o que seria a descriminalização crítica? A crítica é justamente, a gente no popular, né, costuma falar, critica tudo, quer dizer, fala mal de tudo. A crítica como se fosse negativa. Não. A crítica é qualquer análise. Quando você está analisando algo, você está criticando algo. E se você fala, eu gosto dessa mesa porque o material que ela é feito é um material robusto, um material que a água não deixa inchado. Ou seja, você falou algo positivo daquela mesa e fez uma crítica. Ou seja, crítica positiva. Você fez uma crítica e nela você achou pontos positivos para aquela mesa. Então,
a gente aqui percebe que crítica foge dessa questão de falar mal, de criticar, tô criticando alguém, tô falando mal de alguém. Não, tô criticando alguém e eu tô analisando quem é aquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa, gente boa que procura ser prestativa para as pessoas. Eu fiz uma crítica dela e veja que eu falei bem. Então, essa perspectiva da crítica. Então, a descriminalização crítica é você entender o que aquela descriminalização pretende, mas o que aquele objeto que se pretende descriminalizar, objeto ou aquele fenômeno que se pretende descriminalizar, o que ele realmente é, qual sua verdadeira atividade em sociedade. Então, dito isso, vamos esmiuçar algumas coisas. Como eu já falei aqui, a descriminalização, as coisas que são criminalizadas no caso, né, elas não são naturais, não existe uma criminalização natural, como inclusive o senso comum e muitos ideais dos grupos dominantes colocam as coisas como crimes por natureza. Não existe crimes por natureza. Os crimes são determinados pelas lógicas sociais, pelas relações sociais, pelo que a sociedade compreende de convivência. Para trazer exemplos, o samba já foi crime no passado, quando aconteceu a abolição, os negros foram libertos aqui no Brasil através de luta, não nada dado. Não foi a liberdade dada pelos brancos, mas sim conquistadas na luta de nós negros. O samba era proibido, era considerado vadiagem. A capoeira era vadiagem. Praticar religiões de matriz africana, tudo isso era crime. Não era só considerado ruim, como hoje ainda tem gente que considera pecado, coisas ruins, né? Mas antes era crime, era ilegal você praticar. Então perceba como não é nada natural, é algo social. O que era do negro, a cultura do negro, numa sociedade que pretendia se embranquecer e se transformar o mais próximo da europeia, logo era criminalizado. Então, percebemos, já tiramos essa ideia de que a legalidade ela é natural, ela não é. Ela é uma construção social. Se a legalidade ela é uma construção social, o que é criminalizado e o que é descriminalizado também vem de ampla discussão, de uma discussão que passa, assim, por um contexto histórico das coisas, mas que passa também pelo que ela é na atualidade e pelo que se pretende fazer com ela, com essa descriminalização, se referindo a tudo, a todas as questões que a sociedade abomina. O próprio exemplo que eu posso trazer também dessa crítica da própria legalidade é a ideia da idade penal. Como eu sempre falo aqui, as ideias que eu trago não são imparciais nem desinteressadas. Então trago todo o tema porque eu tenho interesse e eu trago minha opinião. E eu sou contra a redução da idade penal, deixar logo evidente aqui, mais uma vez, sou contra a redução da idade penal. Porém, a idade penal ela não é natural. Essa maioridade, por isso que eu costumo falar idade penal, porque essa maioridade ela não é nenhum estudo, nenhuma questão biológica, apesar que existe um estudo, sim, eu ia falar não é nenhum estudo, mas existe um estudo onde os biólogos, aí não é minha área, então não vou estar entrando aqui explicando mais, mas eles buscam entender quando o corpo já está com determinada formação, quando a mente já alcançou uma maturidade, isso passa pela psicologia, pela biologia, já é um assunto de outra área. Eu não sou tudólogo, nem sou coach charlatão, né, para estar falando de coisas que eu não estudo, que eu não compreendo. Sempre deixo isso também explícito aqui. E essa galera que curte coach aí, eu aconselho vocês a
pararem de ir atrás de coach, procurar ler um livro, procurar discutir com pessoas no seu dia a dia, né? Então, porque nem todo mundo tem tempo. O tempo, infelizmente, hoje o capitalismo conseguiu roubar nosso tempo, porque o que é pago pelo nosso tempo é irrisório, não é o que a gente realmente deveria receber por nosso tempo, que é precioso. Então, mas às vezes eu saio um pouco do assunto, mas porque é necessário deixar bem explicado do que se trata, e eu coloco também meu posicionamento, sempre. Então, mas a própria questão biológica, ela pode fugir da questão mental, né? Que a mental justamente vem desse conhecimento, dessa socialização, dessa conversa. Por isso que muitas vezes se dizem, aquela pessoa já é adulta com mente de criança. Ou seja, é uma pessoa que não tem um processo mental de raciocínio que condiz com o que a sociedade compreende como adulto. Inclusive, tem um vídeo, um filme, documentário, aqui, inclusive está aqui nas redes sociais, não sei como vocês podem achar, mas pesquisar aí, vocês acham A Invenção da Infância, se eu não me engano. Eu até assisti esse documentário em uma disciplina do meu curso. Então, recomendo, porque a própria ideia de criança não é algo natural. Hoje a gente tem a criança como natural, né? Criança é uma coisa que é natural da vida, não. Há muito tempo atrás, criança era vista como um ser humano pequeno. Hoje a gente não tem criança como um ser humano pequeno, a gente tem criança como um indivíduo em formação, que está passando por um processo inicial de aprendizado, que tem determinadas limitações para determinadas ações. Antigamente não. Antigamente era só um mini adulto, né? Um mini ser humano, né? Um mini adulto, um mini ser humano, que ele podia fazer tudo que o adulto fizesse a partir de que sua força física começasse a ser aflorada. Por isso que a gente via casamentos com meninas que não chegavam nem até a maturidade biológica do corpo, né? Crianças, principalmente que não eram da nobreza, né? Já praticando trabalhos braçais pesados. Esse filme, Invenção da Infância, inclusive, é bem pesado, que ele mostra crianças que já chegam na adolescente perdendo a visão pelo trabalho nas pedreiras. Então, essa questão a gente tem que entender. Então, a legalidade, se você começar a tratar a legalidade como natural, você vai recair em um erro de compreensão. A legalidade, ela é uma convenção social que, infelizmente, a classe dominada, a classe subalternizada, não participa. Ela não participa da sua formação, ela participa da sua prática. Quem participa geralmente nessa questão legal é a classe dominante. Não só classe, né? Grupos dominantes, porque a gente já saiu dessa ideia de pensar só em classes com a ideia do econômico, mas pensar em grupos sociais diversos, raça, gênero, todas essas questões que a gente já conhece da interseccionalidade. Então, basicamente é isso. Claro que todos nós participamos de tudo, mas uma questão é você participar das decisões e outra questão é você influenciar nas decisões. Os grupos subalternizados participam das tomadas de decisões, não, mas influenciam. Porque, inclusive, na disputa de poder, quem está no poder toma as decisões baseado na sua manutenção. Claro que também baseado em quem deve obedecer, vai realmente obedecer, ou podemos criar uma crise. Então, é importante percebermos isso. Falando agora da descriminalização. O que seria uma descriminalização ideal trazida em exemplo? Vamos falar do uso de substâncias químicas
proibidas, né, hoje que a gente considera como drogas. E aí trazendo também uma opinião particular, eu sou a favor da descriminalização das drogas. É uma bandeira que eu levanto. Porém, eu não sou a favor dessa descriminalização idealista, romântica, que é só parar de criminalizar que o mundo vai virar o mar de flores, que não vai. Essas químicas, a gente sabe que ela é prejudicial se falando no quesito de saúde, e na saúde pública ela pode causar diversos problemas. Então é importante a gente perceber isso. Vamos descriminalizar, mas vamos discutir como a gente vai fazer essa descriminalização, porque sabemos que a criminalização do uso das plantas, ela é um portal, uma justificativa para o genocídio da população negra brasileira. É fato. Isso é um fato. Quando se fala de fazer guerra às substâncias ilícitas, em nenhum momento se fala de uma força de inteligência, de segurança pública, que vai perceber aonde é gerado essas substâncias e quem patrocina as máquinas que geram essas substâncias, que são caras. O Bekele, em uma canção, na música do Sabotagem, ele fala: quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Isso era ano 2000. Recentemente a gente viu algo parecido. Também podemos falar aí do EASU, né? Alguém, uma fazenda aí que tinha uns aviões com produtos ilícitos, né? Esse candidato aí à presidência há um tempo atrás, que perdeu para a presidente Dilma. Então, vamos lembrar aí onde é que está, porque não é barato esses equipamentos que geram essas substâncias. Não é produzido em um barraco de um bairro pobre. Então, vocês já compreenderam o porquê essa ilegalidade que eles dão para matar a população negra, porque a força de segurança pública ostensiva vai com tudo nas periferias e aqueles pequenos comerciantes são assassinados, inclusive com palmas da sociedade, que são educados a defender a opinião do grupo dominante. Ou seja, as pessoas, o chamado pobre de direita, né? O negro que reproduz o racismo, a mulher que reproduz o machismo. Então, essa questão que vem com essa criminalização, né? Ninguém coloca um grupo de inteligência para prender essa galera, para descobrir, para desmontar e prender essa galera, que pararia de ter esses produtos muito mais fácil que você soltar negros fardados para acabarem com a existência de negros correndo atrás de algo que a sociedade diz que a gente tem que ter, bem de consumo. O que seria a melhor descriminalização? Hoje o álcool é uma droga que mata bastante no trânsito, o cigarro causa problemas para o sistema público de saúde, porém já existem propagandas que limitam, né, o uso. Muita gente realmente é influenciado pelas propagandas e não utilizam. Outros meios, como questão da idade que pode utilizar, local a ser utilizado, um exemplo, o álcool e o trânsito, há uma proibição de usar álcool no trânsito, porém a gente vê o que acontece, mas há essa proibição. Então, a descriminalização do uso das folhas e de qualquer outro produto derivado das folhas, ele entra nesse sentido, criar discussões públicas de
saúde, né, sobre a questão da saúde, dos problemas que elas trazem, e discutir também essas questões locais, quais locais ela é propícia. Nós sabemos que muita gente fala, folha não faz mal para ninguém. Muita gente, inclusive, relata que quando está numa depressão muito forte, a depressão, não na hora do uso, mas pós o uso, aumenta. Porque a gente sabe que os medicamentos tratados para se chegar a determinada utilidade, como eu já falei, são tratados. Eles pegam essas folhas, eles tratam, tiram sua substância mais positiva e criam algo que aquela parte negativa é retirada. Claro que a natureza, ela tem sua forma de ação. Na natureza, se você pegar essas plantas, né, esses objetos, você pode sim utilizar de uma forma que ela seja muito mais positiva que negativa. Nossos ancestrais nativos aqui da América sabiam muito bem disso, né? Porém, existia um estudo, não um estudo científico como a gente faz hoje, mas os povos originários, eles tinham muito conhecimento da sua fauna e flora através de estudos, porque a observação é estudos, eles testavam, e um dos métodos científicos é o teste, né? Eles testavam, eles analisavam o resultado dos testes que eles faziam, eles observavam os animais que utilizavam aquilo, eles observavam como aquele que estava do lado agia ao receber aquilo, a dosagem que se criava uma outra forma de ação daquela substância. Então, nossos povos originários, eles tinham isso. Hoje as pessoas não fazem isso. Elas não analisam quantidade, não analisam qual a reação daquela pessoa que está ao lado dela, não analisa se ela tem um organismo diferente daquela outra, então o efeito nela pode ser diferente, não analisa o resultado que se deu em um uso contínuo de outra pessoa. E tudo isso é ciência, tudo isso é medicina. Então é importante, para você descriminalizar, é importante que essa conversa seja pública, não restrita ao meio acadêmico, não restrita a estudiosos, e simplesmente liberarem, não, essa discussão ser pública. As pessoas discutirem sobre isso, essa discussão nas TVs, essa discussão nas rádios, essa discussão aqui nas redes sociais. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é justamente a crítica. Por isso que eu sou a favor da descriminalização, crítica das substâncias hoje consideradas ilícitas. Vamos fazer essa crítica, vamos discutir como isso deve ser dado, porque vamos e convenhamos, né? Hoje as pessoas, ninguém usa as plantas, a não ser os povos originários ou as fazendas que trabalham com isso, usam as plantas para fazerem embalagens, para fazerem outros materiais. As pessoas utilizam com fins recreativos mesmo. A grande maioria nas periferias, as pessoas, vou chamar assim, comuns, que utilizam com fins recreativos. Então, se é fins recreativos, precisamos discutir seu impacto na saúde, seu impacto na economia. Precisamos discutir isso. E o próprio impacto na segurança. Porque nós sabemos, ninguém usa a planta para cometer crimes sociais. Ninguém, isso é uma falácia, e nem a que é porta de entrada. Não, por que ninguém fala que o cigarro legalizado é uma porta de entrada? Que o álcool que é legalizado é uma porta de entrada? Será que você só entra nas partes ilícitas quando pequenas substâncias são tornadas ilícitas? Então não existe essa ideia de porta de entrada. Quando uma pessoa quer começar, ela começa pelo lado, ela pode começar por qualquer meio. Então não é uma realidade essa ideia da porta de entrada, é uma falácia. E isso, inclusive, não tem nenhuma prova científica de existência de uma porta de entrada para nada.
nesse quesito das plantas, nesse quesito da ação social. Então, vamos sair dessa falácia e vamos começar a perceber a nossa realidade. Outra questão que eu quero trazer é a questão das músicas. Hoje a gente vê as músicas que falam da sexualidade, né, de uma forma muito ampla, muito aberta, porém entra outra discussão. Eu também sou a favor da descriminalização dos corpos, ou seja, as pessoas têm que romper essa forma de enxergar o corpo do outro, da outra, né? A forma querer colocar modelos de como a outra, o outro tem que apresentar o seu corpo. Porém, quando se discute essa questão nas músicas, e aí não vou colocar tudo, primeiro ponto, quero pontuar aqui que eu sou uma pessoa que fui educado socialmente antes de qualquer estudo pelo rap, então sou uma pessoa, inclusive, que gosto muito de Facção Central, Racionais, DMN, Facção Antissistema, Facção Central, né? Visão de Rua, de Nadir, da Visão de Rua, ótima, e diversas outras cantoras e cantores que traziam bastante conhecimento. Nessa Sabotagem que eu só citei, para mim, é o maior Sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Então, curto muito MPB. E MPB tem sim músicas eróticas, tem. A gente pode falar... É que eu não lembro o nome da música, mas, se eu não me engano, é Cleito e Cleidi, que eles falam de amor, falam de sexo, né, em uma música onde você vê um amor, esse maldito fecho é claro, de repente a gente rasga a roupa. Então, se você pegar a letra, vou ficar até o fim do dia decorando a sua geografia, as curvas da pessoa que ele está. Então você vê que ele está falando de uma relação. O próprio Emílio Santiago com a Saigon, ele fala de traição. Quem perceber, quem procurar entender a música, vai perceber que ele fala de uma traição. Então, quero dizer aqui que eu não sou essa pessoa, eu não vou ficar criminalizando o funk, porque eu também acho o funk muito interessante. Não sou de escutar esses funks mais pesadões, mas quando você pegar, eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci, né? E diversas outras músicas, então curto, né? Aqui em Salvador curti muito na minha época de adolescente, estar no chamado pagodão, né? Apesar que as músicas eram diferentes da como a gente tem hoje, mas hoje não é uma música que eu coloco em minha casa, mas é uma música que eu fui para muitas festas, e até hoje, quando eu for para as festas, elas são tocadas, e eu não vou ser o chato que vou pedir para tirar, pelo contrário, vou continuar curtindo ali, conversando com o pessoal. Então, quero tirar essa questão, não estou aqui para ser um moralista musical, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a discussão do que essas músicas estão gerando para a sociedade. Isso aqui é uma sociedade machista, como a gente tem, e que a gente luta para romper com esse machismo, com esse sexismo que nós temos em sociedade. É pertinente ter uma música que fale da mulher como um objeto sexual, que a própria mulher... Aí fala, porque só tem homem cantando. Não, hoje tem mulheres cantando que continuam reproduzindo, agora não o homem colocando ela como objeto sexual, mas ela própria se pondo como objeto sexual. Existe uma diferença de alguém me impor na posição de escravizado, de eu próprio me impor no lugar de escravizado? A gente quer romper com essa ideia. Então, tem músicas que, assim, quando fala abertamente em posições sexuais, e quando as pessoas falam de 4, a pessoa não está falando de tabuada. Ela está falando, e nem está falando de um passo musical. Não, ela está falando de relações, de uma sexualidade. Então, aí você pega meninas de 4, 5 anos dançando essas músicas.
Será? Ou já escutando, mesmo que não dance, mas já escuta, já cria aquela curiosidade. Você atiça antes do tempo esse entendimento do que é uma ação sexual. Então, precisamos discutir sobre isso, sobre a questão do que nossas crianças estão escutando, do que, inclusive, não leva ainda nosso grupo subalternizado a se erguer e a romper essa estrutura de pirâmide. Porque, inclusive, a cultura ela serve para isso. No momento, um exemplo de ditadura militar, as músicas foram muito importantes para transmitir para o povo o que acontecia e como eles podiam romper com o que acontecia. As músicas, as artes, o teatro foi muito importante para isso. Hoje a gente inclusive tem aí ocorreu a festa do lixo com o pessoal da Pombagem, ali na Fazenda Grande, que é um bairro aqui de Salvador, que é muito interessante, é um pessoal que faz o teatro de rua, né? Eles têm o slogan que o museu é a rua e a rua é o museu. Muito interessante para a galera que quiser acompanhar aí a Pombagem também. Mas então, quando você pega, você tem que entender quem está escutando, por que está escutando, como aquilo está interferindo na sociedade. É importante se ter essa noção, é importante se entender. Mas tem que ter conversa, educação sexual para as crianças. E eu também sou a favor da educação sexual para as crianças, porque a educação sexual não é fazer atos. A educação sexual é você compreender seu corpo, inclusive impede que muitos abedores possam fazer seus crimes. A criança, ao ser tocada diferente, ela já vai saber que aquilo é um abuso e já vai denunciar. Então, a educação sexual é para isso, para a criança saber se defender, saber denunciar, saber chamar um professor, uma professora, chamar os pais, se não forem eles que cometem os crimes, né, que a maioria são, e poder denunciar que foi tocado diferente, foi olhado diferente, que foi feito coisas que não deveriam. Então, esse é o objetivo da educação sexual. Para as crianças, ela tem que ocorrer. A educação sexual não é, infelizmente, tem muito. Eu não vou cantar aqui, senão não vai ter alcance, né, esse vídeo, mas que fala posições que tem que ficar, fala de deixar a pessoa vermelha, fala de maltratar, né? Fala até de dar socos, fala de diversas formas, né? E a pessoa que já é adulta, infelizmente a gente não tem como discutir. Talvez outro vídeo a gente possa discutir com alguém que seja profissional da área, não comigo, mas se a galera quiser fazer parceria, alguém que seja profissional da área, discutir sobre a questão da idade mental, né? Da idade penal, idade mental, idade biológica, seria interessante, mas vamos para a idade penal, né? Uma pessoa de idade penal e que também não tenha nada considerado limitador de sua questão psicológica, ela tem direito de fazer como ela achar que deve, não ser forçada a nada, porque forçar é crime, e crime que tem que ser punido, né? Esse crime aí eu sou a favor de ser criminalizado, não a favor de ser feito, a favor de ser criminalizado, de realmente a pessoa ser punida. A gente tem que deixar tudo explícito, porque as pessoas podem distorcer o que a gente fala. Esse sim, de forçar a pessoa, mas se a pessoa não está sendo forçada, ela tem direito de gostar da forma que ela quiser gostar. Mas isso não tem que ser discutido com crianças, com crianças em formações. A criança tem que discutir a educação sexual sim, mas de outra forma. Não o que ela vai fazer quando ela estiver no ato, mas sim os riscos de pessoas maldosas, mal intencionadas com elas.
E isso vai para as meninas e para os meninos também. Porque, inclusive, nossa sociedade machista, homofóbica, não fala sobre os meninos que são abusados também, né? Então, a gente tem que discutir isso, porque não é só as meninas e os meninos. Criança tem que ser considerado como criança, independente do gênero. Apesar que nós sabemos que os crimes contra as mulheres, na nossa sociedade machista, é muito maior, inclusive com mulheres já adultas. Imagine crianças que têm o corpo com menos força, ou seja, com menos defesa, mais indefesas, né? Que inclusive não têm o conhecimento de saber entender os sinais antes da ação começar a acontecer. Então, por isso que tem que passar pela educação. Então, falei de diversas coisas, mas para pontuar que a descriminalização de tudo tem que passar pela descriminalização crítica. Um estudo bem feito, uma discussão em sociedade sobre, e não uma descriminalização que vai romantizar as ações, romantizar os indivíduos, os interesses, transformar, vou descriminalizar para alcançar o tipo ideal. Não é para alcançar o tipo ideal. Vamos discutir como vai ser na realidade essa descriminalização e quais mecanismos a gente tem que criar para que essa descriminalização não gere problemas maiores mais à frente. É essa a questão. Mas tem questões que são imediatas, porque inclusive a discussão já aconteceu. A questão, exemplo, do uso das plantas, é necessário a descriminalização imediata, porque nosso povo negro está morrendo e nós precisamos parar com isso. Finalizo o vídeo saudando todos e todas que ficaram aqui até o final. Quero dizer que todos os grupos subalternizados livres contra o genocídio de sua existência, seja em África, seja em Ásia, seja aqui nas Américas, porque nós temos nossa mente perfeita para lutar por mais de uma causa. A gente não precisa lutar por uma causa e negligenciar outra. Então, nossos povos subalternizados livres, saindo da subalternização. E convido mais uma vez todos e todas a estarem se inscrevendo aqui no canal. É importante essa inscrição, a estarem curtindo os conteúdos, compartilhando, discutindo junto, pedindo para esmiuçar coisas que vocês não tenham entendido, ou fazendo seus conteúdos esmiuçando aquilo que vocês pensam que eu deixei passar, pois eu não sei de tudo e não tem como discutir tudo em um tempo tão curto. Então, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, vão nas outras redes para estarem dando esse apoio. Me mandem a rede de vocês, que fazem também essa discussão. E vamos à luta até a vitória sempre. Vamos juntos, juntas. Vitória!